Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aí à nossa segunda aula, né, sobre amputações. Na aula passada a gente falou um pouquinho aí sobre as causas da amputação, né? E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos, né? Pensando em membro superior. Vocês vão ver que não é assim tão simples, né? Quanto algumas pessoas falam. Então, eu decidi dividir aí, né, membro superior e membro inferior e deixar por último aí os cuidados, depois que vocês entenderem aí como funciona, né, os níveis de amputação, os tipos de prótese que a gente pode utilizar, aí sim a gente vai para os cuidados, certo? Então, hoje a gente vai falar membros superiores, ok? Então, bora lá, meus amores. Para começar a falar sobre tipos, né, níveis de amputação, obviamente a gente tem que falar sobre próteses, né? Por quê? Um nível de amputação ele é escolhido de acordo com a possibilidade de protetizar esse paciente, de realizar uma protetização, ou seja, poder colocar uma prótese para que ele possa aí tentar ter uma vida mais funcional aí possível. Não são todos os pacientes, como a gente falou na aula passada, não são todos os pacientes que a gente consegue protetizar, né? Dependendo aí muitas vezes da cirurgia ou até mesmo dos cuidados aí pós-operatório. Mas, quando tudo sai redondinho, né? E o médico utiliza aí os critérios de níveis de amputação correto, a gente consegue aí fazer uma protetização adequada para esse paciente, tá? Então, lembra que eu falei, né, na aula passada do Paré, do Ambrose Paré, que foi um cara que foi bem importante aí quando a gente pensa no histórico de amputação, e ele também foi um cara bem importante quando a gente pensa no histórico de prótese, né? Ele foi o primeiro a criar uma prótese endoesquelética. Então, a gente já vai conversar um pouquinho aí do que é prótese endoesquelética, tá? Então, ele foi o primeiro que conseguiu criar essa prótese que ela tinha uma travinha ali no joelho para que o paciente pudesse ser mais funcional. Porque antes disso, obviamente, existem relatos, né? Que foram encontradas até múmias aí com prótese, tá? Então, antes disso, eram utilizados pé de cabra para fazer prótese. Eles faziam aí com madeiras, com alguns artifícios aí, para utilizar como prótese. Até que, né, o Ambrose Paré, ele fez um desenho, como a gente pode ver aqui, né, nessa imagem, tanto para membro inferior quanto superior. Ele fez um desenho aí bonitinho, voltado para que se criasse uma prótese funcional aí para o paciente, beleza? Então, quais que são as indicações, né? Quando a gente pensa em indicações terapêuticas para prótese, meus amores? Muitas vezes, a prótese ela vai ter uma indicação terapêutica e só estética, como é o caso aqui dessa imagem, né? Vocês estão vendo aqui que esse paciente tem uma desarticulação de punho, né? E ele encaixa aqui essa prótese, ela é estética, porque ela não tem funcionalidade, tudo bem? Pô, mas por que coloca uma prótese sem funcionalidade? Para dar um suporte emocional, um suporte psicológico, tá? Existem pacientes que eles não gostam de aparecer, ficar com o coto aí exposto, né? Mesmo que não consiga fazer uma protetização funcional, eles preferem utilizar aí uma prótese estética para dar um suporte psicológico. E, obviamente, tem os que conseguem fazer ali o funcional, mas em alguns momentos específicos eles preferem usar a estética. Mas então, quando a gente pensa em indicações, né, são esses três pilares aí. Ou é uma indicação estética, ou é psicológica, ou sim é a indicação aí de prótese funcional, tá? Aí quando a gente, né, vai um pouquinho mais a fundo nas próteses funcionais, a gente vai dividir as próteses funcionais aí em membro superior e membro inferior. Então, essas próteses elas vão ter funções, né, funcionalidades diferentes, tá? O membro superior, a gente indica, a gente protetiza, né, o paciente para que ele consiga aí realizar preensão, né? A preensão é aqui, ó. Aqui eu estou realizando uma preensão, eu estou segurando, certo? Liberação, eu liberei, certo? Transporte, então eu consigo fazer uma apreensão e consigo transportar o objeto de um lado para o outro. E alcance de objeto, então eu tenho um objeto ali, eu consigo alcançar esse objeto, olha que legal, alcançar
fazer apreensão, transportar e liberar, tudo bem? Então, essas são as funções das próteses funcionais de membro superior. Aí, quando a gente vai para o membro inferior, a gente tem duas funções aí importantíssimas. Apoio, o paciente ele consegue ficar em pé, apoiado naquela prótese, e marcha, ele consegue deambular ali com aquela prótese, tudo bem? E, obviamente, estabilização do centro de gravidade para que ele consiga se manter em pé e não cair, certo? Porque o que acontece, né? Com o paciente que ele perde um membro inferior aí, o centro de gravidade dele acaba se deslocando, porque ele não tem mais aquele membro inferior como referência, né? Então, ele não tem uma estabilidade desse centro de gravidade. A partir do momento que a gente protetiza, né, esse paciente, a gente estabiliza esse centro de gravidade e ele fica apto a se manter em pé e a deambular, a caminhar, tá? E aí, pensando nas próteses, né, a gente vai ter ali dois tipos de prótese quando a gente pensa no sentido de fabricação e não de função, tá? Então, sentido de fabricação, temos dois tipos, a endoesquelética e a exoesquelética. Quais são as diferenças? Como a gente pode ver aqui, ó, a endoesquelética, ela normalmente é feita de materiais como titânio, alumínio, né? Ela acaba ali sendo mais leve para o paciente, ela dá uma certa liberdade para o paciente realizar atividades funcionais. Então, se vocês verificarem aqui essa de membro inferior, né? A gente consegue, ele tem dobras aqui, ele tem ali a dobra no joelho para fazer a flexão de joelho, o paciente ele consegue subir aqui uma escada, tá? Da mesma forma aqui de membro superior, né? Que esse paciente consegue articular aí todo o membro superior, tá? Normalmente elas são tubulares, como você pode ver aqui nessa imagem. Elas têm um suporte grande aí de peso, tá? Ela só que tem um problema desse tipo de prótese, desse tipo endoesquelética. Ela tem um custo mais elevado, tá? Então, são próteses que são mais caras. Então, não são todos os pacientes que têm acesso a esse tipo de prótese, tudo bem? E tem alguns pacientes que eles não gostam pela estética, porque eles acham que deixa muito exposto essa prótese, deixa muito exposto que ele é um paciente amputado, diferente do outro tipo de prótese que ela tem um formato maior aí do membro do paciente, tá? Então, além de ter um custo elevado, alguns pacientes reclamam que deixa em evidência ali, né, que ele é um paciente amputado, e ela tem um tempo de vida menor comparado com a outra prótese. Então, essas são as desvantagens, né? Então, se a gente pensar em desvantagem, vai pesar mais no bolso, por ter um tempo menor aí de durabilidade, por ter um custo maior, mas, por outro lado, ela é mais funcional. Por isso que, se o paciente tem condições, a gente tem que tentar chegar num acordo com ele, o que para ele vai ser mais vantagem ali, ter mais funcionalidade ou ter mais estética, que já é o caso das próteses exoesqueléticas, tá? Próteses. Viu que aqui eu não corto e volto não, a gente segue o baile. Bora lá. As próteses exoesqueléticas, meus amores, elas são mais convencionais, né? É as próteses que a gente acaba vendo aí um pouquinho mais nos pacientes, né, nos amputados, porque ela é mais barata, tá? Então, ela tem um acabamento estético ali um pouquinho melhor. Então, alguns pacientes, eles acreditam que dessa maneira, por visibilidade ali, né, não deixa tão em evidência que ele tem uma amputação ali, tá? Atualmente, são mais utilizadas de plásticos, mas sim, no passado, faziam essas próteses de madeira. Então, isso quer dizer que ela vai ser ali um pouquinho mais pesada, né? A gente pode utilizar essas próteses, elas podem utilizar em todos os níveis de amputação, tá? Dá para colocar um componente modular para tentar fazer a flexão ali, dependendo do nível da amputação, tá?
e é bem escolhida ali, bem utilizada para os pacientes com computações transfemorais e desarticulação de joelho e quadril, tudo bem? Se for a prótese de plástico, aí sim ela acaba sendo mais leve do que a de alumínio. Se for a de madeira, que era utilizada há uns anos atrás, ela acaba sendo um pouquinho mais pesada, ali, um pouquinho mais complicado de utilizar. Mas essa daqui de plástico, ela é mais leve, ela é de fácil manutenção e ela é mais resistente que a outra. O que quer dizer mais resistente? Não que resiste mais à carga, ela tem uma durabilidade maior do que a outra prótese, tudo bem? Problema dessa prótese, o paciente não consegue realizar atividades funcionais ali mais sofisticadas, um pouquinho mais complicado para subir escada, um pouquinho mais complicado para baixar. Então tem algumas coisas aí que quando a gente pensa em funcionalidade é uma grande diferencial. Aí que entra, né, toda a equipe multidisciplinar que está trabalhando com esse paciente para decidir com o paciente qual a melhor prótese que vai ser para ele. Às vezes, para nós, que estamos na equipe ali multidisciplinar dele, a gente acredita que a endoesquelética é melhor por conta de função, ele é um cara mais novo, ele é um cara mais ativo, e aí a hora que chega o paciente, ele prefere essa porque ela tem uma estética mais parecida com o normal. Então, essa decisão ela tem que ser tomada em conjunto, tudo bem? Aí, quando a gente sai, né, então a gente tem os dois tipos, que é de acordo com a fabricação, e aí desses dois tipos a gente vai ter dois tipos que é de acordo com a utilização. Então, a gente separa em endoenergéticas e exoenergéticas, tá? As práticas endoenergéticas são aquelas no qual o paciente ele vai ter que utilizar propulsão muscular para movimentar aquela prótese. Por exemplo, aqui, essa aqui é uma prótese moderna, ela foi feita com algumas peças de impressora tridimensional, então hoje em dia já se realiza ali próteses impressas em impressoras 3D, tá? E vocês estão vendo que tem um cabinho, né? Tem alguns cabinhos aqui, tá vendo? Aqui, esses cabinhos vão ser presos aqui, ou a musculatura, ou algumas vezes vai atrás do cotovelo, ou atrás do ombro, no qual o paciente ele consegue realizar uma contração e aí sim ele puxa esses cabinhos que vão servir como se fossem os nossos tendões ali de flexão de dedos, tudo bem? Então, a endoenergética, o paciente ele precisa de uma propulsão muscular. Então, pensando em adaptação, ela é um pouquinho mais complicada porque o paciente ele tem que ser adaptado a realizar a contração certa para que consiga movimentar aí essa prótese, beleza? Do outro lado, a gente vai ter a exoenergéticas, que é a que eu falei para vocês, que ela vai utilizar de fontes externas, então não precisa de uma contração muscular, tá? Então, o mecanismo de abertura e fechamento aqui da prótese, no caso pode ser da mão, do cotovelo, enfim, do joelho, tá? Vai ser por pilhas, baterias, por alguma fonte externa que realiza esse movimento aí pelo paciente, tá? Já existem aí algumas próteses no quais o paciente manda estímulo cerebral para que exista essa movimentação, só que aí, mais uma vez, a gente volta naquele ponto que o paciente tem que ser muito bem treinado para conseguir realizar aí, essa protetização e a utilização aí dessa prótese, beleza? Então, numa classificação geral ali, meus amores, eu trago esse quadro para vocês, né? No qual é a divisão aí das próteses, tá? Então, as próteses a gente vai ter as funcionais, que são as ativas ou as passivas. As passivas são aquelas estéticas ou por fator psicológico ali, que não tem movimento, tá? Aí, a funcional são as ativas, são aquelas que terão movimentos. E aí, da funcional, a gente divide em exoesquelética ou endoesquelética, no qual tem um acabamento ali mais de titânio, mais de ferro, ou aqui tem um acabamento aqui de plástico, tá? E aí, delas, a gente consegue, dos dois tipos, a gente consegue dividir em endoenergética e exoenergética, que é a contração do paciente, a contração muscular ali para realizar um movimento, ou um dispositivo externo que faz a abertura e fechamento ali daquela prótese, tudo bem? Opa, deixa eu me tirar daqui, fica bem no meio aí para vocês. Beleza. Então, a gente vai ter umas características, né, pensando aí
no final, na hora de fazer o balanço, a hora que você vai escolher, né, o seu paciente vai escolher qual que é a melhor prótese para ele, então a gente vai ter que considerar aqui todas as características que estão envolvidas aí nessa prótese, né? A passiva, ela é mais estética, cosmese, né? A gente fala cosmese é algo estético. Então, a passiva ela vai servir ali muito mais para estética, não tem função propulsora porque não tem movimento, né? A endoesquelética é um material mais rígido ali, né? Laminado, né? É plástico, carbono, mas ela não é muito bonita, né? A endoesquelética ela é bonita, mas ela precisa de uma limpeza ali periódica. A endoenergética, ela precisa de uma propulsão aí muscular. Muitas vezes o paciente ele pode ter aí alguma algia por conta disso. Ele pode ter alteração postural. Imagina, membro superior, algumas vezes você quer mexer o braço aqui, né? E aí ele vai ter que movimentar o ombro do outro lado. E aí, em alguns momentos, ele acaba tendo uma alteração postural, porque ele movimenta muito essa região, muito esse membro superior e acaba alterando. Então, alguns cuidados que a gente tem que tomar aí com o paciente com esse tipo de prótese, né? E a exoenergética, que é algo externo, que vai fornecer a propulsão, ela é muito cara, tem danos mecânicos frequentes, né? A gente fala que é igual um carro automático, que muitas vezes acontece aí alguns danos no câmbio, é mais ou menos esse o esquema, tá? E ela acaba sendo mais pesada de todas, porque tem todo o aparato de pilha, de bateria, tudo bem? Então, uma escolha que deve ser feita ali em conjunto, beleza? E aí, como que funciona, né? É só escolher a prótese e mandar bala? Não, meus amores, existe um processo de fabricação, tá? Nesse processo de fabricação, você que é o profissional da saúde, independente da área, você tem que acompanhar se você está ali com o paciente, tudo bem? Então, você tem que conhecer esse processo aí de fabricação. Se seu paciente ele está apto a ser protetizado, consequentemente, ele vai passar por essas fases. Então, ele vai ter a prótese inicial, o acompanhamento e a prótese final. O que quer dizer? A prótese inicial é um molde, primeiro. Então, primeiro, o protético, ele vai moldar a prótese, ele vai fabricar e o paciente vai ficar um período com aquela prótese para ver se ele se adapta, beleza? Se adaptou, está no tamanho certo, está bonitinho. Como que a gente sabe isso? Porque a gente vai acompanhar, tá? Então, a gente vai acompanhar, vai ver se ele está adaptado, a gente vai treinar ele a utilizar essa prótese, vai ver se está alinhada, né? Depois que acompanhou e viu que tudo aqui ficou ok, beleza. Aí sim ele vai fazer uma prótese final com a prótese definitiva, com a cosmese que for necessária. Mas o importante disso tudo, nesse momento, é o molde do soquete. O que seria o soquete? O soquete é um encaixe, meus amores. Então, deixa eu me pôr para cá. Se vocês estão olhando aqui, ó, isso aqui é o soquete, beleza? Aqui é um molde positivo que a gente fala, tá? Então, o cara ele tá fazendo esse soquete. Vamos imaginar que esse soquete aqui, ó, o coto do paciente vai entrar aqui. Então, esse soquete é como se fosse um encaixezinho. Então, ele está moldando ele, vai tirar, e aí a gente coloca o coto do paciente aqui, encaixa ele aqui dentro. E aí, esse aqui vai ser o provisório que a gente fala. Quando a gente adapta esse paciente, está tudo ok, com esse soquete, está tudo bonitinho, não teve nenhum contratempo, não teve nenhum incômodo, o paciente não se machucou, ele se adaptou, aí sim vai para o molde final, para o soquete final. Então, esse primeiro, a gente chama de soquete diagnóstico, ele é feito com um material que é polipropileno, tá? Que é esse de adaptação, e aí no final ele é realizado com resina acrílica rígida, tá? Que é a fase final. Então, ao longo do processo de adaptação, o protético ele consegue ir modificando. Vamos imaginar que ele fez esse molde aqui, ele fez esse soquete, e o paciente, a hora que você está ali fazendo enfaixamento, ou ele mesmo vai reclamar de algum incômodo, você olha umas partes que a gente fala que são áreas sensíveis. Então, tá ficando mais vermelho, tá ficando com calinho, e aí ele vai moldar de acordo com essas, em cima dessas queixas do paciente. Se tá mais vermelhinho, se tá com umas áreas ali
com uma infecção, com um atrito maior, é porque ele vai ter que lapidar aquela região, tudo bem? Então, é um processo aí de muita observação, é um processo aí um pouquinho mais lento, beleza? E aí sim, quando a gente pensa, né, na prótese, no soquete e tudo mais, antes disso, o médico, ele escolheu o local de amputação de acordo com a prótese, a protetização que ele vai pensar lá no futuro, tá? Então, o paciente, ele vai sofrer lá a amputação, vamos imaginar, em nível aqui de desarticulação de ombro, porque o médico ele já está pensando na prótese específica para desarticulação do ombro, tudo bem? Então, pensando em locais de amputação ali, né, como que a gente classifica, né? Quando a amputação ela é realizada no meio do osso, nós chamamos de transversa, beleza? Quando a articulação é realizada ao longo de uma articulação, nós chamamos de desarticulação. O que quer dizer isso? Quer dizer que o médico, por exemplo, aqui, ó, ele retirou todo o húmero do paciente, certo? Ele desarticulou. Ou aqui, ó, ele retirou una e rádio. Ele desarticulou, ele deixou lá o húmero intacto, tudo bem? Isso é desarticulação. Se foi no meio do osso, não cortou aqui no local da articulação, a gente chama de transversa, beleza? Bora lá. Então, aí a gente vai finalmente para os níveis de amputação de membro superior, né? Que é o nosso assunto aí de hoje, tá? Então, pensando nos níveis de amputação de membro superior, nós vamos ter níveis de amputação desde da escápula, ou seja, retirada da escápula com todo o membro superior, escápula mais húmero e tudo mais, tá? Até parcial aqui de dedos da mão. Então, tudo isso vai depender de onde o cara sofreu a lesão, tá? Então, vamos imaginar, meus amores, que o paciente, isso é algo que tem que deixar muito claro para o paciente, no momento se conseguindo antes da cirurgia ou após a cirurgia. Porque muitas vezes, olha só, o paciente ele sofreu uma lesão... Cadê meu apontador aqui? Aqui. O paciente ele sofreu uma lesão aqui, ó. Tá? Mas considerando os níveis de amputação, ou deveria ser aqui, ou deveria ser aqui. Isso para quê? Para poder dar alavanca para a prótese, senão não dá. E aí ele sofreu aqui. Aí o que o médico faz? O médico vem aqui, ó, e corta desde aqui. E o paciente não entende. Ele fala, mas você cortou uma parte do meu osso que poderia ter ficado. Para o paciente que está ali sendo mutilado, essa é a palavra, para ele é muito impactante. Lembra dos 4 estágios, né? Que o paciente passa. Então, ele não entende. Então, a gente tem que deixar bem explicado, né? Toda a equipe multidisciplinar, que a altura da amputação, o nível da amputação vai ser de acordo com a futura protetização que esse paciente vai ter, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada nível de amputação aí desse paciente de membro superior. O primeiro nível ali a gente chama de hemiescapulotomia, ou tem pessoas que chamam só de escapulotomia, né? E hemi é porque foi só de um lado. Que é o quê? Como a gente vê nessa imagem, meus amores, é a retirada da escápula, clavícula, tudo para baixo, tá? Desse paciente, tudo bem? Então, como se... o membro superior inteiro aí de um lado do paciente, tá? O principal problema, né, do pós-operatório desse perfil de paciente são as alterações posturais, porque olha aqui, né? A gente retirou um membro superior inteiro dele, então ele vai ter uma tendência, ó, a fazer a rodar, né, a inclinar essa coluna vertebral. Então, ele tem uma tendência ali a ter uma escoliose. Então, a gente tem que trabalhar muito postura com esse paciente. Prótese aqui é um pouquinho mais complicado a adaptação, um pouquinho mais complicado uma prótese funcional aqui. Existe pessoas que colocam? Existe, mas é bem raro, porque aqui a gente não consegue ter um encaixe, se vocês olharem bem, tá? Então, aqui muitas vezes acaba sendo mais estética do que funcional, beleza? Aí a gente vai
o próximo nível, né? Que é a desarticulação do ombro. Como eu falei para vocês, desarticulação, a gente vai tirar ali, a amputação vai ser na região ali da articulação, tá? Então, permanece, né, nesse paciente, permanece a escápula e a clavícula. A gente retira aqui todo o resto do membro exterior, ou seja, do húmero até a mão. Aí, nesse paciente, sim, sobra, né, um coto ali para a gente conseguir fazer uma prótese de maneira aí mais funcional, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, tá? Aqui ele consegue flexionar aqui o cotovelo. Mas esse tipo de prótese aqui desse paciente vai dar muito mais liberdade para ele flexionar o cotovelo do que fazer uma abdução de ombro. Mas ele tem aquelas funções que a gente falou, né? Alcance e preensão, ele consegue carregar o objeto de um lado para o outro e soltar, beleza? Opa! Aí a gente vai para transhumeral. Então a gente desce um pouquinho mais, tá? E aí quando a gente fala de transhumeral, meus amores, deixa eu arrumar. Quando a gente fala de transhumeral, vai ser a retirada de um local da diáfise. E aí pode ser proximal, medial ou distal. É como a gente está vendo aqui, né? Então a gente tem 3 linhas aqui no qual esse paciente pode ser amputado. Isso tudo vai depender, então, aonde o paciente sofreu a lesão. Aí o médico vai cortar ou aqui, ou aqui, ou aqui. Beleza? Importante desse tipo de amputação, tá? A articulação do ombro, ela se mantém. Então, a gente vai ter que trabalhar bastante aí no pós-operatório para que esse ombro ali, ele não adote uma postura ali de retração. Então, a gente vai ter que mobilizar bastante, alongar e fortalecer para que seja realizado uma protetização adequada. Esse cara aqui, ele tem uma maior liberdade para realizar aí a abdução de ombro, tá? Aí a gente desce, né, e vai para a desarticulação do cotovelo. Então, retira ali, né, a una e o rádio, tá? Tudo vem embaixo, obviamente, e ele permanece ali com o húmero. Então, fica um apoio mais fácil aqui para colocar uma prótese. Então, ele vai conseguir aí uma prótese no qual ele consiga realizar flexão e extensão. E existem próteses, sim, que ele pode realizar supinação, pronação, abertura e fechamento aí das mãos. Beleza? Aí a gente vai para transunar ou transradial. Por que a gente fala transunar, transradial? Não é uma ou outra, é sempre as duas. Porque não existe tirar, por exemplo, amputar um rádio, uma parte do rádio, e não amputar uma parte da una, né? Então, é sempre, a amputação, ela acontece nos 2 ossos. E aqui, novamente, tá? Ela pode ser proximal, medial e distal. Então, de acordo com a altura da amputação, vai determinar se esse paciente ele ainda consegue fazer um movimento de prono ou de supino. Tudo bem? Então, vai depender da onde ele é retirado, tá? Os 2 níveis distais, se for retirado nos 2 níveis distais, ele ainda preserva ali um pouquinho da prono e supino aí desse paciente. Mais proximal, ele não tem prono supino, mas ainda ele preserva a flexão desse cotovelo, tudo bem? Então, aqui, se for realizado aqui, ele não consegue fazer uma prono supina aqui, mas ele consegue fletir o cotovelo. Quanto mais distal, maior será a movimentação. Aqui eu só trouxe uma, que é uma prótese que é uma das mais modernas atualmente aí, que ela funciona de acordo com mioestimulação, tá? Então, estimulação elétrica mesmo, muscular aqui, ó. Contraiu aqui, vai movimentar ali a mão, beleza? Bora lá, bora lá. Opa! Deixa eu me tirar aqui isso. Só falta o último comentário, né? Quanto mais distal, é verdade. Um comentário importantíssimo. Quanto mais distal, mais difícil vai ser moldar esse coto para que tenha uma adaptação da prótese. Então, o ideal seria mais proximal, mas é difícil convencer o paciente disso, tá? Quanto mais distal, a gente tem uma dificuldade maior de fazer aquele coto, modular esse coto nesse paciente, beleza?
Aí, meus amores, por curiosidade, existe um procedimento que chama de Krukenberg, tá? No qual, nesse tipo de amputação transunar transradial, quando ela é proximal, tá? O que o médico faz? Ele pega os pronadores, ele inverte aqui, ó, ele faz uma cirurgia invertida, ele fecha essa área, então ele separa o rádio e a una, e ele deixa nessa posição para ficar mais funcional para o paciente. Dessa maneira, o pronador redondo aqui, ó, ele tem uma funcionalidade. Então, o paciente ele consegue pinçar, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, tudo bem? E adicional a isso, como ele consegue pinçar, ele consegue segurar uma prótese dessa maneira, e aqui ele aperta e faz o gancho da prótese de fechamento e abertura. Esteticamente, o paciente ele fica um pouco incomodado, então não é um procedimento tão comum, mas pensando em funcionalidade, esse procedimento ele apresenta bastante função aí com esse paciente, certo? Aí a gente vai para desarticulação do punho, né? A desarticulação do punho, o médico ele retira toda a fileira carpal, proximal e distal aqui desse paciente e mantém ali o rádio e a una, tá? Então aqui pode existir ali alguns tipos de prótese, no quais elas podem ser empregadas, né? Que é a estética, essa daqui que é uma bem mecânica, que ele faz só fechamento e abertura mesmo, tá? E ela é super funcional, mas esteticamente não é muito bonita, a gente chama de gancho essa daqui, tá? E essa daqui que é uma mais moderna, né? Ela tem uma cosmese melhor e o paciente ele se identifica mais com esse tipo de prótese, mas obviamente ela vai acabar cobrindo todo o antebraço do paciente e aqui ele consegue contrair para que exista uma abertura e um fechamento dessa prótese, beleza? Aí a gente vem para a transcarpiana. Transcarpiana, meus amores, vai ser a retirada aí de uma das partes da diáfise dos metacarpos. Novamente, proximal, medial ou distal. O que acontece aqui, ó? Então, as linhas, né? Proximal, medial e distal. Aqui é uma região que tem bastante vasos, né? Se vocês observarem bem. Então, muitas das vezes, dependendo de como foi a conservação desse membro, muitas das vezes é possível fazer o reimplante com esse tipo de amputação, tá? Então, muitos pacientes têm sucesso no reimplante, porque aqui consegue conectar os vasos e consegue aí conectar as estruturas para que ele possa movimentar. Atualmente, né, saiu até numa publicação e foi demonstrado aí o que eles chamam de dedos biônicos, né? Que é um tipo de prótese para amputação transcarpiana que até então não existia, tá? Até então eram próteses mais estéticas, porque é mais difícil reproduzir o movimento dos dedos ali individualmente, né? Então, existia só o de abertura e fechamento, então muitas vezes o médico optava por fazer toda a amputação aqui da articulação do punho, tá? Então, hoje em dia existe o que a gente chama de dedos biônicos, né? E que aqui ele consegue movimentar um a um, mas obviamente é de alto custo e a gente não vê tanto no mercado aí com os pacientes, beleza? E aí, por último, meus amores, vem a desarticulação falangiana, né? É quando permanece uma determinada falange e retira, né, a falange acometida ali mais distalmente, tá? Para esse tipo de amputação, é recomendado, né, mais uma vez, vou falar mais uma vez, é recomendada mais a prótese passiva, ou mais a prótese estética. Para esse tipo de amputação, também muitas vezes o reimplante ele apresenta mais sucesso, tá? Mas se não tiver sucesso, o paciente ele é indicado aqui uma prótese estética, porque ainda é muito difícil ter um dedo aí funcional pensando em protetização, beleza? Então, meus amores, o importante dessa aula hoje, né, é a gente entender que existem os níveis de amputação, que vão existir os tipos de prótese, só que o nível de amputação e o tipo de prótese
para cada paciente pode variar, tá? Não existe uma receita de bolo, existe uma equipe multidisciplinar por trás, para que consiga chegar aí no melhor nível de amputação e melhor prótese para uma protetização com sucesso. Então, você da área da saúde, né, se tiver um paciente amputado, você vai ter que passar por todo esse processo com esse paciente até que chegue no momento aí de protetização e devolver a função aí para esse paciente. Beleza? Então, essa era a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E amanhã a gente vai discutir aí sobre os níveis de amputação de membros inferiores. Tudo bem? Espero vocês amanhã. Beijo!